Como elaborar um relatório de aula prática? Como que se elabora um relatório de aula prática para o ensino médio, tá? Existem todas outras regras da BNT para poder elaborar um relatório de aula prática, se fosse alguma coisa um pouco mais técnica, né? Como a gente não precisa de muita informação técnica, então hoje eu vou passar para vocês como que se elabora um relatório de aula prática. A primeira coisa que tem que ter no seu relatório é, vamos ver aqui a estrutura do relatório, é a capa, tá? Então eu tenho que ter, deixa eu anotar aqui. Então eu tenho que ter a capa, tá? A capa ela é específica, ela tem um formato específico, não é qualquer capa, não é de qualquer forma, tá? Não é da forma como eu coloquei aqui, por exemplo, não é cheio de detalhezinhos assim ao redor, tá? Nada disso. Então a capa, ela é também, ela segue também uma normativa, tá? Ela tem que seguir também as regras da BNT. Então nós temos a capa, nós temos o título, que normalmente é o que eu passo para vocês, né? Existe lá o título da aula prática, e é esse que vocês vão copiar, tá? Nós temos os objetivos, e a gente vai ver como que se escreve os objetivos. Nós temos também os materiais e métodos, procedimento e metodologia, resultado, discussão. Nós temos a conclusão e a bibliografia. Essa é, vou reduzir aqui. Essa é, peraí, essa, de novo, é a estrutura do nosso relatório científico. Então, essa é a estrutura que tem que ter no relatório científico, tá? Fez a aula prática, anotou todas as informações, todos os materiais que foram utilizados, o método que você utilizou, qual foi o procedimento e a metodologia que você utilizou e os resultados que você obteve a partir dos procedimentos que você fez, tá? E aí tem os resultados e logo depois você faz a sua discussão e conclusão, tá bom? Caso você faça algum tipo de pesquisa, né, o relatório ele não precisa obrigatoriamente ter ali a bibliografia, não é obrigatório. Mas se você fez uma pesquisa para poder provar alguma coisa, né, igual nós fizemos, a pesquisa sobre combustão e fotossíntese, então nós fizemos essas duas pesquisas. Então, essas duas pesquisas elas têm que obrigatoriamente entrar aqui em bibliografia, tá? Vamos seguir aqui. Como que tem que ser o título? O título, ele tem que ser, o verbo tem que ser no infinitivo, então é observação de alguma coisa, tá? Obtenção de alguma coisa. Então, é assim que tem que ser escrito o título, tá? Aí indica claramente o foco da atividade prática. Então, normalmente o título eu já vou dar para vocês, né? Já vai estar descrito no quadro. Objetivos. Objetivos tem que ser o verbo no infinitivo. Identificar, obter. Então, os verbos terminados em AR e ER são verbos que a gente fala que ele está no infinitivo, tá? Então, tem que ter. E o objetivo, ele pode ser na forma de lista, um embaixo do outro, tá bom? Então, eu posso colocar aqui identificar, porque às vezes eu tenho mais de um objetivo. Identificar, obter, com O maiúsculo, obter, tá? Materiais e métodos. Nos materiais e métodos, a gente emprega o modo verbal no imperativo. Utilize, pegue, corte. Então, o verbo ele tem que estar no imperativo. Então, vocês percebam. Nós temos modos verbais ao longo de cada uma da estrutura do relatório, tá?
Então, materiais e métodos, o verbo é no imperativo. Quando chega em metodologia, procedimento e metodologia, aí eu já volto com ele também para o imperativo, tá? Resultados. Os meus resultados, o modo verbal tem que ser no indicativo. Por exemplo, os resultados mostraram que, tá? Discussão. O modo verbal, subjuntivo. Se os dados fossem diferentes, isso poderia indicar. Então, os dados apresentaram informações que poderiam indicar ou que indicariam. Conclusão, você vai utilizar o modo verbal também no indicativo, tá? Concluímos que, acho que eu trabalhei isso com vocês em sala. Concluímos que podemos concluir que, ok? E aí eu coloquei uma única folha aqui para vocês, né, no material que eu vou disponibilizar para vocês, sobre como escrever a bibliografia. E aí normalmente a gente utiliza os sites, nós utilizamos livro, nós utilizamos um artigo científico, tá? Então como que faz? Tá aqui bem detalhado, explicando como fazer o de site, o de livro, e com um exemplo para vocês observarem se o de vocês está correto, tá bom? Eu disponibilizei aqui um modelo de capa. Então percebam, o modelo de capa da nossa aula é esse aqui. Você vai colocar o nome do colégio em cima, a disciplina embaixo, o título da prática no meio, e percebam, tudo em maiúsculo, tá? Aqui do lado direito vai vir a relação dos alunos, e aí vem o nome do professor. E por último, aqui embaixo, centralizado, você tem aí o local e o ano que você vai entregar esse material, tá bom? E aí nós fizemos uma aula prática na sala, que era a absorção, percebam o verbo, absorção de CO2 por folhas de árvores. O título, observação da absorção de CO2 por meio de folhas de árvore, tá? Então você já tem o título que foi o que eu dei para vocês na sala de aula. Os objetivos, olha, eles estão listados, tá? Tá vendo? Identificar, compreender. Os materiais podem ser listados no relatório, tá? Então os materiais aqui eles estão listados. Procedimentos. Use, coloque, distribua, feche, acenda, observe. Perceba o modo verbal, tá? O que é o procedimento? Se alguém for pegar o seu relatório e seguir toda a metodologia ou procedimento que você utilizou, ele tem que saber, tem que reproduzir exatamente aquilo que você fez, entendeu? Então, os procedimentos são todos aqueles, o processo, todas as etapas que vocês fazem. Então, por isso que durante as aulas práticas é importantíssimo você anotar. Anotar tudo que está sendo falado, tudo que está sendo feito, desde o início da aula, tá bom? Os resultados, aí você pode colocar os resultados da forma como eu fiz aqui, ou criar uma tabelinha, tá? Pode criar uma tabela. Nesse caso aqui, eu preferi colocar na forma de texto. Os resultados indicaram que a vela no recipiente A, importante quando você trabalhar mais de um recipiente, você identificar os recipientes. Então, o recipiente A, com folhas, demorou mais para se apagar em comparação ao recipiente B, sem folhas, evidenciando a capacidade das folhas em absorver CO2. Ponto. Não precisa falar muita coisa. O resultado você só vai apresentar. Na verdade, eu aqui não precisava nem colocar esse finalzinho aqui. Então, se eu quisesse tirar esse finalzinho, eu poderia. Ele não é tão necessário aqui nos meus resultados, tá? Ele não é tão necessário.
Eu poderia colocar esse pedaço aqui embaixo na discussão, tá? Os resultados eles podem vir como uma tabela. Então, A e B. No A demorou para se apagar, então você pode ter uma tabela de tempo, tá? Tempo em segundos. Então aqui demorou 10 segundos e aqui demorou 2 segundos. Então você pode fazer uma tabela assim, ou pode fazer um gráfico também, tá? O A e o B, entendem? Vocês podem colocar os resultados dessa forma, tá? E aí na discussão você vai falar sobre esses resultados, né? Onde você pegou essa informação? Foi da sua cabeça? Então, a presença de folhas permitiu que parte do dióxido de carbono liberado pela vela fosse absorvido, prolongando a disponibilidade de oxigênio no recipiente A. Então, o recipiente A ele durou mais porque ele está, a vela estava utilizando do, do oxigênio que estava sendo liberado na fotossíntese pelas folhas, certo? Então, as folhas produziam o oxigênio, pegavam o CO2 que estava vindo da queima da vela e devolvia o oxigênio. Então, ela estava fazendo as etapas da fotossíntese ali, tá? Isso destaca a importância das plantas na redução de CO2 em ambientes fechados. E aí você tem uma conclusão. Concluímos que as folhas desempenham um papel significativo na absorção de CO2. Então, a conclusão, você não vai ficar repetindo os seus resultados. Então, você vai falar, por exemplo, aqui da importância, né, do papel significativo na absorção de CO2 pelas plantas, na liberação de oxigênio. Então, essa é a sua conclusão. Você conclui que é importante a liberação de oxigênio e a renovação do ar a partir das plantas. Elas retiram CO2 e liberam oxigênio, tá bom? E aí, como eu utilizei um pequeno artigo para poder elaborar a minha discussão, minha conclusão, eu tenho que colocar o meu artigo aqui, tá? Então, eu coloquei o artigo de acordo com as normas da ABNT, tá? A gente viu isso na aula e eu vou deixar disponível para vocês como vocês podem elaborar a sua bibliografia de acordo com o site, com o livro ou com o artigo científico, tá bom? Então, quando for fazer uma atividade prática, lembre-se de anotar tudo e, na hora de entregar, tem que ter essa capa e todas essas partes, toda essa estrutura do seu relatório, ok?